Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na lição 1.15 do material didático, diz Cristianismo e Messianismo. Bom, então eu estou explicando para vocês que no nascimento da igreja nós tivemos um primeiro elemento fortíssimo para o crescimento da igreja, claro que foi o pentecostalismo, né? Aquele poder que Deus deu à igreja, ele foi a primeira coisa assim que alavancou o cristianismo, tá bom? Agora, um outro tema interessante é o que é chamado de messianismo. Porque, como eu disse para vocês, os judeus estavam espalhados pelo mundo todo, e todos eles na esperança do Messias, que aquilo era muito forte para eles, né? O número de judeus, certamente fiéis, era muito grande. A grande corrupção estava na cúpula. Então, onde o cristianismo chegava, e eles anunciando que Jesus era o Messias, né, eles usavam a Tanakh, como eu disse, para dizer, olhe para a profecia de Daniel. A profecia de Daniel bate aqui com o ano que Jesus morreu. E também você sabia que Jesus morreu na Páscoa, como estava profetizado? Ele era o Cordeiro Pascal, e você sabia que ele morreu na mesma hora que o Cordeiro Pascal tinha que morrer, na hora nona? Tudo isso estava profetizado lá na Páscoa, no livro de Números, capítulo 12. Então, estou dando um exemplo. Isso era usado nas pregações. Eles tinham que usar a Tanakh. Então, usar o Cordeiro Pascal, usar a profecia de Daniel para dizer, olha, esse é o Messias. E se cumpriu o ano que Daniel falou, se cumpriu agora. Realmente nós entendemos agora como Daniel disse que o Messias seria morto, seria tirado. E claro, como o Felipe fez agora também, que nós vimos no tópico anterior, falando da profecia de Isaías, é outro exemplo, é cumprimento em Jesus. Um caso que não é citado como exemplo aqui, mas Ageu, né, lá o Yahvé disse claramente, né, que ele pisaria naquele segundo templo, ou seja, o Messias pisaria naquele segundo templo. Então, estava se cumprindo aquela profecia. Então, essa esperança que eles tinham da chegada do Messias, eles passam a ter uma fé diferente agora no Messias, porque parece que ninguém interpretava, tá bom, que o Messias viria trazer um reino espiritual. Até o fim do ministério de Jesus, nós encontramos os apóstolos, antes de Jesus ascender aos céus, quando que ele iria, né, restabelecer o reino de Israel. E Jesus respondeu, não vos cabe saber os tempos ou as estações determinadas pelo Pai. Bom, então vamos ler agora sobre cristianismo e messianismo, em que os judeus que aguardavam o Messias, eles agora têm essa pregação nova, dizendo que, na verdade, o Messias veio e ele estabeleceu um reino espiritual entre nós, e nós temos que continuar o Evangelho. Infelizmente, Israel, ele foi cortado da comunhão com Deus. Era o que eles pregavam. O apóstolo Paulo pregou isso em Romanos capítulo 11. Esse era o tema pregado pela igreja primitiva. Eles foram cortados e nós fomos enxertados no lugar dele. É claro que alguns dizem assim, mas você não deve dizer que a igreja substituiu Israel. Com certeza absoluta, a igreja substituiu Israel. A diferença, por que alguns não gostam dessa expressão, a igreja substituiu Israel? Porque a igreja católica pregou que a igreja substituiu Israel em definitivo, que Israel nunca mais será o povo de Deus. O que a igreja cristã prega é a igreja substituiu Israel, porque nós estamos vivendo a era da igreja. Senão, eu vou procurar uma sinagoga e vou me converter ao judaísmo, que eu quero ser salvo. Mas a igreja substituiu Israel. Essa é a era da igreja. Essa era da igreja vai acabar. Quando a era da igreja acabar, então volta a era de Israel, que são os 7 anos da grande tribulação, e depois o milênio, que também pode considerar uma era de Israel. Israel como povo de Deus reinando na terra. Mas nesse momento que nós estamos vivendo, Israel está cortado. Isso era pregado pela igreja primitiva. Então, os israelitas que aguardavam na profecia, eles aceitavam. Então, o comentário diz,
Aproveitando-se do exemplo de Filipe, falemos sobre o tema da sua pregação ao etíope. A Sabá, cuja rainha visitou Salomão, era uma cidade da Etiópia. O historiador judeu Flávio Joséfo descreve Sabá como a capital da Etiópia. O ilustre general impeliu-os até Sabá, capital da Etiópia, que Cambises, rei dos persas, chamou depois de Meroe, nome de sua irmã. E a história bíblica fala da rainha de Sabá, 1 Reis 10:1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Joséfo descreve essa mesma rainha como sendo rainha da Etiópia. Ele diz: Micoles, rainha do Egito e da Etiópia, que era uma excelente princesa, tendo ouvido falar das virtudes e da sabedoria de Salomão, desejou ver com os próprios olhos se a fama dele era verdadeira ou se era somente um daqueles boatos que se dissipam quando conhecidos e estudados a fundo. Aí o comentário prossegue, olha, a tradição judaica conta que Salomão teve um filho com a rainha de Sabá. Esse filho teria gerado uma geração de descendentes de Salomão na Etiópia. Essa é uma história paralela, mas ela, como eu disse para vocês, os historiadores judeus acreditam nessa história. Por isso, agora, final da década de 80, início da década de 90, tiraram um grupo de judeus etíopes, judeus negros, que estavam sendo ameaçados numa guerra civil. Ok? Então, eles acreditam mesmo que Salomão teve um filho com essa mulher, e ela teria chamado esse filho de o filho do sábio, e aí teria gerado essas descendências. Bom, veja, o comentário prossegue. Até os dias atuais, o governo de Israel fala em israelitas etíopes. O etíope de Atos dos Apóstolos pode ser um israelita que vivia na Etiópia ou um prosélito, que era como os judeus chamavam os não-israelitas que se convertiam ao judaísmo. Eu acredito que o mais provável ele era um israelita, ok? E talvez descendente de Salomão. Mas estudando as escrituras assim, o mais provável é que ele era um israelita. O comentário prossegue. O pregador do evangelho nos dias atuais anuncia um Jesus que livra o homem das prisões do pecado e garante vida eterna. O pregador do evangelho na igreja primitiva anunciava os dois citados anteriormente e acrescentava: ele é o Messias prometido. Essa era a grande esperança dos judeus, logo influenciava na sua conversão ao cristianismo. Essa, muito provavelmente, foi a temática de Filipe na evangelização do etíope. Ou seja, a igreja primitiva, ela faz uma pregação além do que eu faço hoje. Tá ok? Então, como eu disse, o pregador da igreja primitiva, ele pregava que Jesus livra o homem das prisões do pecado e garante vida eterna. Nós também pregamos isso. Só que, além disso, uma pregação que estava como tema-chave, certamente para Filipe, como ele começa anunciando Jesus, tudo é a referência ao Messias prometido. Isso, o discurso de Pedro, na defesa que ele fez diante do sacerdote quando ele foi preso, ele falou isso. Então, um tema que hoje não faz sentido nós pregarmos mais tanto como eles pregavam Jesus como Messias, porque as pessoas de hoje já não estão esperando aquele Messias que os judeus esperavam naquele momento.